Destruir o planeta inteiro nunca é intenção convencional para os seres que o habitam. Mas esse pensamento é diferente para aqueles que não nos entendem completamente. Quando nossa existência não significa nada, é um grande tanto faz largado pelo espaço. O poder de decisão está nas mãos deles pelo simples fato de serem superiores, e quando nos encontrarem, vão poder decidir se vão nos destruir, ou então olhar para frente e simplesmente seguirem vagando. Os gigantes são criaturas criadas pelo artista Trevor Henderson, mesmo criador do Cartoon Cat e do icônico Siren Head. Esses titãs, como também podem ser chamados, vieram ganhando fama nas redes sociais por despertarem medos que existem escondidos em cada um de nós. Um sentimento similar ao que o terror cósmico causa nos leitores das obras de Lovecraft, porém com vários aspectos trazidos de um nevoeiro. É fascinante. É grotesco, é enigmático. Os gigantes vivem em uma dimensão separada da nossa, e mesmo sendo categorizada como uma espécie, todos eles apresentam aparência, comportamento e tamanhos diferentes, podendo variar da altura de um prédio até a altura de uma montanha. Um exemplo disso se chama Remain Indoors. A sua existência no planeta Terra é sem sentido. Criaturas desse tamanho nunca conseguiriam caminhar, seus órgãos entrariam em colapso por conta da gravidade, ora que a estrutura corporal deles não permite que o corpo se equilibre corretamente, e mesmo assim eles vagam livremente em campo aberto. Eles aparentam ter um nível de inteligência, pois conseguem entender o comportamento dos humanos, conseguem se comunicar e conseguem julgar nossas ações, que é o caso do gigante The Wandering Fate, que leva as pessoas merecedoras para o, entre aspas, céu. Em resumo, ele abduz seres humanos e tem preferência naqueles que o adoram. É um colecionador. Os gigantes são astutos, eles se camuflam ou então tentam se esconder, e aqueles que possuem habilidades sobrenaturais tendem a ser os mais roubados, tendem a ser os mais overpowers. Alguns conseguem se teletransportar, controlar elementos da natureza e se reproduzir. Para explicar o surgimento desses seres no nosso mundo, o ponto de partida é a Lua. Você não tá me entendendo, eu nunca fiquei com tanto medo. Aquilo não era uma pessoa, era muito alto, sei lá, 6 metros de altura. Ele subiu na minha casa e passou muito tempo lá em cima com os braços levantados pra lua. Você não tá entendendo o que eu tô falando. Eu não sei se ele vai voltar na próxima noite de lua cheia. Os adoradores da lua, como são chamados, já estavam na Terra antes mesmo dos gigantes chegarem. Eles são criaturas gigantescas e metódicas. Eles sempre vão em direção aos pontos mais altos que conseguem encontrar nas noites de lua cheia. Eles param e passam horas adorando a lua, sem representar perigo a ninguém. E mesmo com a sua aparência intimidadora, eles só queriam admirar o corpo celeste. A questão é que eles não estavam só parados olhando para a lua. Eles estavam se comunicando, chamando algo. Após semanas de adoração, o primeiro sinal foi exposto para o mundo, a segunda lua. A anomalia era tão bizarra que os cientistas ficaram perplexos. Eles desistiram de buscar uma explicação, não fazia sentido algum uma segunda lua aparecer no céu. O fato é que aquilo não era uma segunda lua. Aquilo era um portal multidimensional, aberto pelos próprios gigantes. Os 2 primeiros gigantes passaram pelo véu das dimensões
e chegaram no nosso planeta. Um deles tinha vários tentáculos e se escondia rapidamente quando era visto, impossibilitando o contato visual. Já o outro era muito mais catastrófico e praticamente era a representação da destruição em massa, o precursor da Primeira Guerra. Esse gigante destruiu cidades e atacou inúmeras pessoas, levando o ódio generalizado pela sua presença. A primeira guerra entre humanos e gigantes estava para acontecer, sendo a tentativa de matar o primeiro gigante. Foram 3 anos de guerra contra um mal desconhecido. Porém, a humanidade triunfou contra o precursor, que nunca mais viva. Mesmo com todas as comemorações e a alegria de terem matado uma criatura que representava a destruição da humanidade, o portal nunca foi fechado. E como vocês já imaginam, surgiram vários outros gigantes. Foram precisos 3 anos para a humanidade vencer apenas um deles. Inúmeras baixas, cidades destruídas e falta de recursos. Que opção teriam se não desistir de lutar? Um princípio de segunda guerra contra as criaturas chegou a ocorrer, mas a melhor opção foi se adaptar, criar abrigos e se prevenir contra a ameaça, ao invés de ficar gastando esforços em uma causa perdida. Os humanos deixaram os gigantes viverem na Terra, em troco de viverem em campos de contenção, em ilhas desertas com terrenos montanhosos. Assim os gigantes não conseguiriam chegar a tempo onde os humanos estão, e possibilitariam a fuga para os locais de evacuação, instalações subterrâneas construídas para abrigar a todos. Outro recurso criado foram os avisos públicos que, como o nome já diz, alerta a presença de gigantes na região. A população também deve sempre alertar sobre os sinais de aproximação, como terremotos, luzes no céu, desastres ambientais suspeitos envolvendo gás ou fogo, já que alguns gigantes conseguem controlar elementos da natureza. Os dias nunca voltaram a ser como eram. Os humanos se adaptaram, mas os gigantes não pararam de aparecer. Até hoje, 35 gigantes foram catalogados, a maioria com desejos destrutivos. Alguns são anormais, ficam só observando ou abduzindo os humanos. Já outros fazem parte da mesma dimensão. Mas isso não significa que são da mesma classe de criaturas. O objetivo desses gigantes é um mistério, porém eles não são só uma coincidência catastrófica. Eles têm inteligência o suficiente e facilidade para viajar entre as dimensões. Aquele dos tentáculos não estava tentando entrar, ele estava na verdade abrindo o portal para o precursor passar para a nossa dimensão. Aquilo foi um trabalho conjunto entre eles. Talvez nós nunca vamos conseguir entender o objetivo dessas criaturas. E eu duvido que vamos conseguir falar com o Vigia. Porém, a humanidade não pode ter dúvidas. Eles têm um líder.